Olá pessoal, tudo bem com vocês? O professor veio aqui hoje para fazer a correção, tá? Daquele exercício de integral indefinida e definida, tá? Que o professor tinha passado, e também algumas derivadas. A letra A, para resolução, o professor explicou de uma maneira, tá? Que era um pouco mais difícil para vocês resolverem. Eu vou explicar de uma maneira mais fácil. Os dois resultados dão o mesmo, tá? Se forem simplificar aquele outro, ele vai dar o mesmo resultado. O que acontece, tá? É que nós temos 3x elevado à sétima potência, certo? Eu só tenho o x ali como base, porque o 3x ou 3 é uma constante. Então, o que eu posso reescrever? Posso calcular a integral da seguinte maneira. X, raiz de 3 é uma constante, então eu posso deixar. Raiz de 3, por isso já vai explicar. E o x eu posso reescrever ele como expoente fracionário, tá, gente? Então, vezes x, expoente dele é 7. Aí lembra, tá, gente? O que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol. Então, nós reescrevemos, tá, gente? O x como 7 sobre 2. Então, o 3, como é constante, eu posso deixar ele dentro da raiz, eu não vou mexer nele, tá, gente? E aí resolvo a integral. Antes, o professor vai ter duas bases iguais. Se eu tenho bases iguais, eu posso somar os expoentes, tá, gente? Vai ficar o quê? 1 mais 7 meios, que é aquele esquema que o professor faz. 2 vezes 1, 2, mais 7, 9. Fica 9 sobre 2. Ok, gente? Vezes raiz de 3. A raiz de 3 é constante. O que eu faço? Integro apenas o x, tá? A gente está adicionando mais 1 no expoente. Então fica mais 1. E esse valor divide. Não esquece, tá, gente? É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? O teorema lá da nossa integral, tá, gente? Aí mesmo esquema. 2 vezes 1, 2. Mais 9, 11. Então vai ficar x elevado a 11 sobre 2 dividido por 11 sobre 2. Tá, gente? Basicamente o professor pega o valor do expoente e repete ele no denominador. Vezes a raiz de 3. O 11 sobre 2, tá, gente? O professor vai retornar ele na raiz. E o 11 sobre 2 que está no denominador inverte e multiplica. Eu troco de operação. Em vez de eu ter uma divisão, eu ter uma multiplicação. Então fica mais ou menos assim, tá, gente? 2 sobre 11 vezes o x sobre 2 não é uma raiz quadrada, gente, por causa do denominador ser 2? É. Então fica raiz quadrada. Como elas são iguais, o professor vai escrever 3x elevado a 11, tá, gente? Pode deixar assim? Pode, sem problema nenhum, tá, gente? O professor chega no mesmo resultado. Quem quiser pode simplificar. O que acontece? Esse 11, o professor pode tirar da raiz. Lembra daquele esquema que dá para fazer, tá, gente? 11 divide pelo índice da raiz. O expoente divide pelo índice da raiz. O mais próximo é 10. O que acontece, gente? Restou 1. Sai expoente 5, então fica 2x elevado à quinta potência, raiz quadrada de 3x. Sobra apenas um expoente, tá, gente? Tudo isso dividido por 11. E no resultado que vocês tiveram, tá? Então essa aqui é a integral mais a constante, tá, gente? De raiz quadrada de 3x elevado a 7. Essa aqui, tá, gente, vai chegar ao mesmo resultado se vocês forem simplificar aquela equação que vocês resolveram na letra A. Então, tanto faz como vai resolver, os resultados vão ser o mesmo, tá bem, gente? Beleza, gente. Continuando as resoluções, nós teremos agora 1 sobre 2x ao quadrado mais 3, tá, gente? A resolução dela, tá? Lembra da derivada do logaritmo natural, tá, gente? Quando o professor tem assim, ó, L e M de x, a derivada, então quando eu tenho essa função e eu estou querendo resolver a derivada dela, a derivada é 1 sobre x, certo? Quando o professor não tem função. Quando eu tenho função, fica logaritmo natural tipo de 2x, por exemplo. Inverte de 2x, só que você tem que multiplicar pela derivada da função 2. Então ficaria 2 vezes 1, 2, sobre 2x
que dá para simplificar, tá? Que fica 1 sobre x. Tá? Então, a derivada do logaritmo natural de 2x, 1 sobre x. Já consigo fazer simplificações pela derivada, tá, gente? Quando vai integrar 1 sobre alguma função, basicamente vocês vão reescrever, tá, gente, como sendo o logaritmo natural da função que está embaixo, já que eu tenho 1 ali em cima, então, de 2x ao quadrado mais 3. Só que tome cuidado, que é uma coisa que o professor esqueceu de fazer, tá, gente, na sala. Vocês têm que multiplicar, tá, gente? Pela substituição que o professor tem, no caso, ficaria mais ou menos assim. 1 sobre du, que seria a derivada do u, tá, gente? A derivada do 2x ao quadrado mais 3 em relação a x. 2 vezes 2, 4, 4x. Logo, o logaritmo natural de 2x ao quadrado mais 3, a integral de 1 sobre 2x ao quadrado mais 3 é logaritmo natural de 2x ao quadrado mais 3 vezes 1 sobre a derivada do 2x ao quadrado mais 3, que é 4x, tá, gente? Ou vocês podem deixar o quê? Logaritmo natural de 2x ao quadrado mais 3 sobre 4x. Por que que nós colocamos esse 4x? Porque, teoricamente, o que acontece? Tem que ter a função vezes a derivada dela, certo? O que acontece... Inverteu vezes a derivada. O que acontece é que, se fosse resolver a integral de ln de 2x ao quadrado mais 3, é 1 sobre a função, 1 sobre 2x ao quadrado mais 3, vezes a derivada desse valor, que seria o 4x. Só que eu não tenho 4x aqui na parte do numerador. Significa que esta função é dividida por 4x. E aí eu elimino, tá, gente? O 4x sobre 4x fica 1. Por isso que esse valor aqui em cima está 1. Tá bem? Então não esquece, a hora que for resolver a integral, tá, gente, dessa maneira, fica logaritmo natural de 2x ao quadrado mais 3 vezes 1 sobre a derivada. A derivada do que está dentro do parênteses. No caso ali era o 4x. Ok, gente? Terminou até aqui. Show de bola. A próxima, tá, gente, é a 2, letra C. O professor vai explicar que é uma integral definida, tá, gente? E aí nós temos o quê? Intervalo 4 de 2, 4x ao quadrado. Certo, gente? Resolvendo a integral, adiciona mais um expoente e divide por ele mesmo, já que o 4 é constante, tá, gente? Então fica 4 vezes x ao cubo sobre 3. Já que soma mais um, divide por esse mesmo valor. Tá bem, gente? Beleza. Não dá para eliminar nada, então já vamos resolver o nosso intervalo, tá? A gente integrou o x, agora faz no intervalo 4 e 2. Tá? A gente substitui primeiro o x por 2, então vai ficar 4 vezes 2 elevado ao cubo sobre 3. Esse valor, 2 não, 4 aqui. Tem que ser o maior menos o menor. 4. Aí, menos o segundo valor que é o menor. Então, é o maior menos o menor, tá? Então, substituindo o x por 4, agora o x por 2. Vai ficar 4 vezes 2 elevado ao cubo sobre 3. Resolvendo, tá, gente? Nós teremos 4 elevado ao cubo dá 64. 64 vezes 4 vai ficar 256. 216. Deixa eu ver. 64 vezes 4. Não, 256. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. 256 sobre 3 menos 2 ao cubo, 8. Tá, gente? 4 vezes 8, 32. 32 sobre 3. E aí resolvo a subtração, tá, gente? 256 menos 32, nós teremos 224 sobre 3. Pode deixar dessa maneira, tá, gente? Em fração, quem resolveu para decimal não faz mal. Tá correto também, tá, gente?
o professor sempre prefere deixar aí fração, porque você está ocupando todos os valores decimais aí no caso. Tá bem, gente? Então, deixa dessa maneira. Ok? Pessoal, agora vocês vão de regra da cadeia para a resolução, o professor vai fazer a leitura, tá? Daí eu dou uma explicada, bem. Eu já coloco na tela também para vocês a pergunta, mas é o custo C de desenvolvimento de um software depende da quantidade que de linhas de código escritas, seguindo a função. Aí temos a função, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Essa é a questão 4. Né? Nós temos Euler elevado a 2x ao cubo menos 4x. Beleza. Para estimar o impacto de aumentar o código, calcule a derivada usando a regra da cadeia. Demonstre passo a passo como derivar e interprete o significado prático dessa derivada no contexto de engenharia de software. Então nós temos uma função, tá, que ela é definida na quantidade de Q de linhas, tá, de códigos escritos. E agora nós queremos estimar o impacto de aumentar o código, calculando a derivada. Tá, então vamos lá. Nós temos Euler elevado a 2x ao cubo menos 4x. É parecido com a ideia do logaritmo natural, tá, gente? Onde o professor tem assim, Euler elevado a u vezes a derivada de u. Derivada do expoente no caso, tá, gente? Então vai ficar Euler elevado a 2x ao cubo menos 4x, o professor só repete aí, vezes a derivada em relação ao expoente. Derivou o 3, passa para frente multiplicando, então 3 2, 6, x ao quadrado, menos 4x. A derivada do x é 1, tá? Então 4 vezes 1, 4, então menos 4. Logo, a derivada, utilizando a regra da cadeia, chega a este resultado. Nós não temos nenhum intervalo, tá, gente? Qual que é a ideia, então? Qual que é o contexto que nós temos ali? Que a derivada mostra sensibilidade do custo ao crescimento do código-fonte, tá, gente? O que ajuda em decisões como refatoração, controle de escape ou do escapo e complexidade, gestão de projetos de software. Tá, gente? Então a derivada mostra a sensibilidade do custo ao crescimento do código-fonte. Tá? Então às vezes ajuda na modularização também, ok? Aí o professor tinha uma outra 4, né? Ficou 2 4, eu vou enumerar como 5, né? Eu vou aumentando, tá, gente? As 2 4 lá no nosso exercício. Mas vamos lá. A questão 5, tá, gente? Um servidor executa a tarefa com uma taxa de processamento variável ao longo do tempo, dada pela função. Aí nós temos a função em relação ao tempo, né, gente? Que aqui lá está como quadro na folha, não esqueça que é a nossa 5, tá, gente? Nós temos que é 5t ao quadrado menos 2t mais 3. Aí nós temos a seguinte definição, em operações por segundo. Aí a pergunta, gente, onde t é o tempo em segundo com 0 e 4. 0 menor ou igual a t, t menor ou igual a 4, que é o tempo, tá, gente? De 0 até 4 segundos. Calcule o total de operações executadas nesse intervalo, utilizando a integral definida. Então, nós temos uma integral, tá, que é o intervalo do menor até o maior, tá? Então, no caso, 0 até o 4, que é os segundos, tá, gente? Até 4 segundos. Quantas operações eu posso fazer? Acho que é operações, né? Quantas operações? Operações serão executadas até 4 segundos se a minha função é 5t ao quadrado menos 2t mais 3. Vamos lá, gente. 5t ao quadrado menos 2t mais 3. Como é integral, cuidem que é em relação a t, tá, gente? Mesmo esquema, adiciono mais 1, divido por esse mesmo valor. Adiciono mais 1, divido por esse mesmo valor, que aqui é 1 mais 1, tá, gente? Que é 2 mais 1. E aqui em cima, aqui no 3,
somente retorna com a letra t, tá, gente? Então vai ficar mais ou menos assim. 5t elevado ao cubo sobre 3, menos 2t ao quadrado sobre 2, que vai dar para simplificar, tá? Que o 2 multiplicando, 2 dividindo, posso simplificar, mais 3t. O intervalo que eu tenho, 4 e 0. Preciso fazer o cálculo com o zero, gente? Não, porque tudo isso aqui vai dar zero, então não tem necessidade. Só faz o cálculo com o 4. Logo, gente, vai ficar 5 vezes 4 elevado ao cubo sobre 3, mais, aqui o 2 foi simplificado, tá? Então fica 4 ao quadrado mais 3 vezes, no lugar do t, vai o 4. Com o zero não tem necessidade de fazer, que vai dar tudo zero, tá, gente? Logo, resolvendo isso aqui, 4 ao cubo nós já sabemos que é 64. 64 vezes 5, 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Então, 320 sobre 3. Mais 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. Como 3, tá, gente, somente está abaixo do 320, eu multiplico tanto o 16 quanto o 12 por 3, para fazer a soma de com 320. Logo vai ficar 320, mais 3 vezes 16, 48, mais 3 vezes 12, 36, tudo isso dividido por 3. Vou colocar a resposta lá em cima, tá, gente? Somando 320 mais 48, aqui, espere, o professor transformou para um mais aqui. Deixa eu só substituir, aqui o professor transformou para mais e ele vai ser menos, tá, gente? Aqui é menos, aqui menos, e no 16 menos. Então, no caso aqui, faço menos. Aí fica um pouco mais fácil ainda, tá, gente? Porque fica assim, 320 mais 36, 356. 356 menos 48, 356 menos 48, 308, salvo engano, professor. 308 sobre 3. Posso deixar assim? Posso, mas como eu estou querendo determinar uma quantidade de operações que o professor tem, então eu faço o cálculo, tá, gente? Aqui eu vou pegar uma colinha, mas ele vai dar 102,66. 102,66, aproximadamente, 67, aproximadamente, tá, gente? 103 operações nesses 4 segundos. Ok, gente? Beleza? Resolvendo mais uma, tá, gente? Que daí as resoluções acabam se repetindo, tá, gente? Mas é só uma ideia agora de consumo de memória em algoritmo, tá? Nós temos assim, durante o teste de desempenho e o algoritmo de ordenação, o consumo de memória em megabytes é modelado por, aí nós temos a função, tá, gente? 4 raiz de t, no caso do tempo, tá, gente? Mais 2. Aí com o intervalo, você tem intervalo integral, tá, gente? No intervalo 1 e 9. Então o tempo do 1 ao segundo ao 9 segundos. Qual o consumo total de memória acumulado no intervalo de tempo em megabytes? Vamos lá. Raiz de t, gente, eu vou reescrever essa raiz de t como sendo 4 vezes t, o que está na sombra vai para o sol, o expoente do t é 1, o índice da raiz, o que está no sol vai para a sombra, 2. Tá? Então fica t 1 sobre 2. Aí, esse cálculo, tá, mais 2, deixa o professor só colocar mais 2. Esse cálculo, tá, então eu vou adicionar mais 1, já que é integral, tá, então mais 1. E não se esquece, aqui esse 2 é constante, então vai ter que repetir o t lá no final, tá, então 1 sobre 2 mais 1. Resolvendo, 1 sobre 2 mais 1, fecha 3 sobre 2, certo? Então vai ficar 4... t elevado a 3 sobre 2, divide por ele mesmo, por 3 sobre 2. O 2 eu retorno com a letra t, já que era constante, tá? Então retorna com a letra t. Ok? Vamos lá. Tá dividindo.
O professor vai trocar a operação, inverte. Vai ficar 4 vezes 2 terços. O t já pode retornar a raiz, tá? Vai ficar raiz de t elevado ao cubo. Dá para extrair, mas o professor vai deixar dentro da raiz. T elevado ao cubo mais 2t. Já vou resolver a integral, tá, gente? No intervalo 1 até o 9. Já vou ir resolvendo. 4 vezes 2, 8. 8 terços vezes raiz. No lugar do t eu vou colocar o 9, tá? 9 elevado ao cubo mais 2 vezes o 9. Esse no primeiro intervalo, tá, gente? Aí menos o segundo intervalo eu vou substituir por 1. Então fica 8 terços vezes raiz. No lugar do t agora vai 1. 1 elevado ao cubo mais 2 vezes 1. Resolvendo. 9 elevado ao cubo é 729, tá, gente? 729. A raiz cúbica de 729 é 27. Tá bem? Quem quiser pode fazer lá. 27 vezes 27. Mas nada mesmo, tá? Então vai ficar 8 terços vezes 27 mais 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Esse valor menos 1 elevado ao cubo dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então fica 8 terços, porque vezes 1 vai dar 8 terços. Mais 2 vezes 1, 2. Beleza. O que dá para simplificar, gente? Conseguimos simplificar o 27 por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 8 vezes 9. 8 vezes 9 nós chegamos em 72. Fica 72 mais 18. Menos 8 terços. Menos 2. Resolvendo primeiro, tá, gente? Essa parte que o professor tem com os valores inteiros. 72 mais 18, 90. 90 menos 2, 88. Vai ficar 88 menos 8 terços. E agora tá agindo aquele esquema. 3 vezes 88 diminui 8. 3 vezes 88, vamos lá. 88 vezes 3. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. 264. 264 menos 8 vai ficar 256 sobre 3. A pergunta do professor é: qual o consumo total de memória acumulado no intervalo de tempo em megabytes? O resultado, 85,33 aproximadamente, tá, gente? 85,33. Deixa o professor só confirmar ali. Isso aí, 85,33 megabytes. Tá bem, gente? Então esse aí é o consumo ocupado. As demais, tá, a gente vai seguir a mesma ideia, a mesma resolução. Beleza? Um abraço. De qualquer dúvida, mande lá pro professor. Beleza?